Os arquétipos que eu já tinha começado a falar naquele vídeo e vamos continuar com o queridinho, né, do marketing, que é o arquétipo do governante, né? Ele é o queridinho, aquela usa um blazer, roupa estruturada, faz assim, assado, e o cabelo lambido, e toda aquela coisa de linhas retas, para que você ative o arquétipo do governante, né? Do E aí, o que é interessante você saber do arquétipo do governante para perceber se ele não está ativando gatilhos ou está trazendo algumas situações para o seu relacionamento, os seus relacionamentos por conta desse arquétipo. Por que ele faz? Por que a gente ativa os arquétipos? Porque os arquétipos, né, são informações que a gente traz do inconsciente coletivo e que se conecta com outras pessoas que se conectam com este mesmo arquétipo, ou a partir do que você quer apresentar para o outro, e aí este arquétipo ele vai te trazer uma certa imagem, né? E aquela como você quer ser visto, né? E a grande maioria das pessoas querem ser vista com o arquétipo do governante, porque é um arquétipo de poder, né? Dentro da classificação dele é um arquétipo de poder. Eu sei que tá meio chatinho esse coisa assim no óculos, mas infelizmente eu acabei esquecendo de trazer o tripé. E aí vai ser assim, porque eu vou jogar essa informação que eu tô devendo já desde o início da semana. E então, assim, o governante ele é um arquétipo de poder, ele é um arquétipo de status social, ele é um arquétipo que traz a questão da riqueza, do luxo, é um arquétipo que traz também muito forte a questão da autoridade, da seriedade, né? Também é um arquétipo que traz muito forte a distância, a liderança. Então, é um arquétipo assim que não é acessível para todo mundo. É aquela pessoa que não é acessível para todo mundo. Então, por isso que é um arquétipo que chama muito os empreendedores, porque principalmente quem gosta de trabalhar com exclusividade, com essa questão de que você está próximo, você acessar, né, a companhia dessa pessoa que tem esse arquétipo, tem um custo, tem algo ali, tá? Então, mas vamos compreender o arquétipo do governante, né? Vamos falar do lado luz e do lado sombra dele, né? Porque os arquétipos eles têm, por isso que você se conecta com o arquétipo e aí muito das suas crenças negativas elas fazem com que esse arquétipo ele potencialize as suas crenças negativas. E aí é por isso que é importante ter cuidado, tá? Então o governante é aquele que ama controlar, tomar as rédeas da própria vida, autorresponsabilidade, né? Eu tenho um pouquinho do governante porque acho que a minha palavra X é isso, autorresponsabilidade, né? Você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela criação da sua realidade. Você é responsável pelas oportunidades. Você é responsável pelas conexões. Você é responsável pelas merdas que acontecem na sua vida. Porque tudo é consequência, né, das suas decisões, dos seus atos, das suas palavras, dos seus pensamentos, da sua frequência, tá? E aí, o governante ele ama ter as rédeas da própria vida, ele está no controle. Porém, ele também ama tá no controle da vida dos outros, e aí é onde precisa se ter cuidado, tá? Se você já se pegou, sabe, pensando
eu sou a melhor pessoa para decidir tudo ao meu redor. Eu sou a pessoa que decido tudo, porque se eu deixar outra pessoa decidir, não dá certo. Parabéns! Você também tem um governante bem acordadinho dentro de você. Agora, vamos conhecer um pouquinho, né? Do lado luz e do lado sombra dele, como eu tô falando. Vamos conhecer um pouquinho do lado luz primeiro, tá? O lado positivo do governante foi o que eu acabei de falar, né? A autorresponsabilidade. Então, ele nunca vai ser aquela pessoa vítima. Ele nunca vai esperar que o milagre aconteça. Ele faz acontecer. Ele é o arquétipo de fazer acontecer. Um dos, tá? Então, o governante, ele é de positividade, é porque ele é um líder nato. É aquela pessoa que chega despretensiosamente e daqui a pouco tá liderando tudo, porque é dele trazer, né? As pessoas acabam confiando nele e seguindo. Então, ele é um líder nato, né? Ele traz muita estrutura. Dentre os arquétipos de poder, que existem arquétipos de poder, não vou entrar nisso não, porque a gente vai falar dos 12 arquétipos. Mas dentre os arquétipos de poder, são 4 separações que se tem. Ele é o que traz estrutura. Ele ama estrutura, ele ama visão, ele ama planejamento, ele ama trabalhar com visão a longo prazo. Então, ele sempre, ele traz estrutura. Ele traz poder, mas é um poder com estrutura. Então, gestão, sabe, planejamento, organização, metodologia. O governante, o lado luz do governante é isso. Então, por isso que os empreendedores gostam muito do governante, né? Além da liderança, da visão estratégica, ele traz estrutura. Ele é um arquétipo que traz estrutura, é um arquétipo que gosta de gestão. Você é empreendedor e não gosta de gestão, você tem um problema seríssimo da sua empresa dar continuidade, certo? Então, ele é aquela pessoa que parece ter nascido para comandar, para ver longe, assim, ver bem, sabe? O governante está muito ligado ao arquétipo da águia, que a gente vai falar mais lá para frente. Mas é aquele que cuida da sua comunidade, ele cuida dos seus colaboradores, é aquele que cuida dos seus clientes, como se fosse um reinado, né? Por isso que ele é o governante, né? E ele faz tudo com autoridade. Quando ele está no lado luz, ele faz também tudo com maturidade, tá? Ele evita crises, é aquela pessoa que tem o seu dia organizado, que situações inesperadas não tiram tanto ela do seu prumo, porque ela meio que tem as coisas organizadas, encaminhadas. Então, essas situações inesperadas não são constantes, não são incêndios que ela tem que apagar constantemente, né? É uma pessoa que tem muita sabedoria, então não se abala tanto e como consegue manter a calma, geralmente consegue encontrar soluções com mais facilidade, né? Então, ser um governante é um sonho, né? Nossa! Aí, quando ele está no lado luz, ele consegue criar um ambiente onde as pessoas se sentem seguras, onde a prosperidade floresce, onde as coisas fluem, né, caminham, e tudo é a curto, médio e longo prazo. Ele tem esta visão, então tudo flui ali. Só que quando você entra no lado sombra, tem algumas questões, né? O governante, quando ele entra no lado sombra, que aí é trazendo as crenças negativas, primeiro, ele já não gosta de ser contrariado. Não gosta de jeito
nenhum de ser contrariado. O governante é aquela pessoa que é muito séria, é aquela pessoa muito conservadora quando está no lado sombra, tá? É aquela pessoa rígida, autoritária, é um ditadorzinho de plantão, esperando para ser acordado. E aí você começa a ativar esse arquétipo e não consegue perceber o quanto você está agressiva nas suas relações, ou o quanto você está sobrecarregada porque está centralizando tudo em volta de você. Tudo precisa passar por você. Você não consegue delegar as funções porque você precisa controlar tudo, porque é você quem faz bem, você é quem faz certo, né? Você quer controlar até as atividades e, se possível, o pensamento dos outros, para que seja congruente com o que você quer, para que seja mesmo o caminho do que você deseja, né? Então, é um arquétipo que traz uma personalidade um tanto quanto controladora, centralizadora, egoísta. Então, se a pessoa ela já tem tendência a isso, quando começa a ativar esse arquétipo, as relações se tornam mais difíceis, né? E aí ele traz também um outro ponto, né? Como uma das maiores características do governante é o poder, é o status social, né? Então ele acaba se tornando muito obcecado pelo poder, né? Pelo dinheiro, pelo materialismo. A liderança, às vezes, é aquele cuidar do grupo sem ser, é aquele focado nos resultados que ele vai obter, né? E aí a questão da manipulação, de microgerenciar se torna meio complicada, né? Ele passa a ser, como dizer, a diferença entre ser chefe e ser líder. Então, o governante é isso. Ele no lado luz, ele é um líder maravilhoso. Ele no lado sombra, ele é um chefe péssimo. Tá? Ele não é exemplo. Então, ele quer que você faça, mas ele não faz. Ele se sente muito inseguro, né? E acaba disfarçando isso, sendo mandão, autoritário, tá? E aí você acaba trazendo isso para tudo na sua vida, porque é o que eu falo sempre, quando você ativa um arquétipo, as pessoas, eu queria um arquétipo para relacionamento, eu queria um arquétipo para fazer vendas, queria um arquétipo para não sei o que lá. Quando você ativa um arquétipo, você está ativando o seu conhecimento junto com o inconsciente coletivo. E aí você não só ativa naquela área, você ativa em todas as áreas da sua vida, né? E aí um governante no lado sombra, ele é aquela pessoa que ele não consegue discutir, porque ele é a verdade, discutir, de debater, né? De entrar num diálogo. Ele é aquela pessoa que recebeu uma crítica, tudo vira um caos, né? É aquela pessoa que ela pode ser a melhor líder, mas também pode ser um ditador pesadelo na vida de qualquer um. Então, é importante você estar prestando atenção no que você está ativando, qual a função, o que você quer deste arquétipo, e estar muito presente com o lado sombra dos arquétipos. Esse é um arquétipo muito bom, né? Por tudo que eu já falei, liderança, estrutura, organização, ação, né? Ele é um arquétipo que traz muito a questão de você ter boas ações estratégicas para que você possa ter resultados interessantes, bons resultados, lucrativos. Mas se você está no lado sombra, você vai ter mais perda do que ganho. Então, é interessante você olhar
como você está usando, né? Se você está usando de forma sábia, se é o seu sábio que está liderando ou se é o seu sabotador que está liberando, porque o arquétipo do governante, ele vai trazer muito o autossabotador crítico, ele vai trazer muito o autossabotador hiperrealizador, que é o Lilith, né? Então, preste atenção no que você está fazendo, tá? Não só consome porque a pessoa que trabalha com marketing disse que a sua imagem precisa ser X ou Y, porque isso daí pode reverberar, pode não vai reverberar em todas as áreas da sua vida. Não só na hora que você está fazendo o seu videozinho ou está conversando com o seu cliente. Então, cuidado com o arquétipo que você ativa. Não estou falando que o governante é um arquétipo ruim, nenhum arquétipo é ruim, só estou falando para você prestar atenção, estar presente, né, com os gatilhos, com as crenças negativas. Se você precisa trabalhar as crenças negativas, eu ativei o arquétipo e não senti nada, não vi diferença. Se você precisa de ajuda com isso, precisa fazer liberação, né, desses caminhos neurais limitantes, chama que a gente trabalha com isso, mas precisa fazer a limpeza disso, né? Muitas vezes o arquétipo ele não funciona porque você não está conectado, né? E então continua aqui, a gente vai falar sobre os 12 arquétipos, tá? Os 12 arquétipos de Jung, que é muito usado dentro do marketing. E depois a gente vai falar de outros arquétipos também interessantes. Um arquétipo para ganhar dinheiro, para fazer venda, para melhorar a comunicação. Mas esteja presente, esteja muito presente, principalmente com o lado sombra do arquétipo, tá bom? E aí me conta se você achou interessante essa informação, tá? Conta aqui nos comentários se você achou interessante essa informação, para que a gente faça mais lives assim, né? Na próxima eu vou fazer ao vivo, porque, como eu falei, devido a algumas situações não ficou muito legal. Mas a gente vai conversando por aqui. Só me conta se você achou interessante saber disso, tá?